Introdução. A primeira edição, publicada em janeiro de 1868. Esta nova obra é mais um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme indica seu título, tem por objetivo o estudo dos 3 pontos diversamente interpretados e comentados até agora: a Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou, se quiserem, 2 forças regem o universo, o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem os fenômenos especiais, que são naturalmente inexplicáveis, se faz abstração de um deles. Absolutamente, como a formação da água seria inexplicável se fizesse abstração de um dos 2 elementos constitutivos, o oxigênio e o hidrogênio. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos e considerados por isso mesmo como inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Esses fatos são muitos nas Escrituras e pela falta de conhecerem as leis que os regem é que os comentadores dos 2 campos opostos, girando sem cessar no mesmo círculo de ideias, uns fazendo abstração dos dados positivos da ciência, outros do princípio espiritual, não puderam chegar a uma solução racional. Esta solução está na ação recíproca do espírito e da matéria. Ela tira, é verdade, a maioria desses fatos seu caráter sobrenatural, mas o que vale mais, admiti-los como resultantes das leis da natureza ou rejeitá-los inteiramente. Sua rejeição absoluta arrasta da própria base do edifício, ao passo que a sua admissão a esse título, não suprimindo senão os acessórios, deixa a base intacta. Eis porque o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença de verdades que elas antes consideravam como utopias. Esta obra é, como dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo de um ponto de vista especial. Os materiais estavam preparados, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, mas o momento de publicá-los não havia ainda chegado. Era preciso, primeiro, que as ideias que deveriam formar-lhe a base tivessem alcançado a maturidade e, por outro lado, ter em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito claramente, a fim de que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Mas cada coisa deve vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada levianamente antes da elucidação completa da questão seria uma causa de retardamento antes que de adiantamento. Daquela que se trata aqui, a importância do assunto nos fez um dever de evitar toda precipitação. Antes de entrarmos na matéria, pareceu-nos necessário definir o papel respectivo dos espíritos e dos homens na obra da nova doutrina. Essas considerações preliminares, descartando toda a ideia de misticismo, são o objeto do primeiro capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos, sobre esse ponto, uma atenção séria, porque aí está, de certo modo, o nó da questão. Malgrado a arte que incumbe a atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa pertence aos espíritos, mas não está formanda pela opinião pessoal de nenhum deles. Ela não é, e nem pode ser, senão a resultante de seu ensinamento coletivo e concordante. Por essa única condição, pode-se dizer a doutrina dos espíritos. De outro modo, não seria senão a doutrina de um espírito, e não teria senão o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância nos ensinamentos, tal é o caráter essencial da doutrina, a própria condição da sua existência.
Disso resulta que todo princípio que não recebeu a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Mas uma simples opinião isolada, da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. É essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada, por outro lado, pelo critério da lógica, que faz a força da doutrina espírita e lhe assegura perpetuidade. Para que ela mudasse, seria preciso que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e que viesse um dia a afirmar o contrário do que disseram, uma vez que ela tem a sua fonte no ensinamento dos espíritos. Para que sucumbisse, seria preciso que os espíritos deixassem de existir. É também o que a fará sempre prevalecer sobre os sistemas pessoais que não têm, conforme ela, suas raízes por toda parte. O Livro dos Espíritos não viu seu crédito se consolidar, senão porque é a expressão de um pensamento coletivo geral. No mês de abril de 1866,